Olá, amiguinhos! Hoje vamos ouvir uma história bíblica. Essa história está lá na nossa Bíblia, no livro de Gênesis. No capítulo 6, 7 e 8, conta-se toda a história. É a história do nosso grande amigo Noé. Noé construiu uma linda arca, conhecida como a Arca de Noé. E toda essa história, baseada na nossa Bíblia, que é a Palavra de Deus, ela se inicia falando que Noé andava com Deus. Pera lá, você entendeu bem? Noé andava com Deus. Isso é muito importante, saber que Noé andava com Deus. Você anda com Deus? Você conhece alguém que ande com Deus? Que obedeça aos seus mandamentos? Que obedeça a palavra de Deus? Conta-se lá na história que o nosso Deus, ele chamou Noé. Falou: Noé, construa uma grande arca. Porque o Senhor estava muito triste nessa época. Ele estava triste porque os homens eram tão maus. Faziam-se coisas desagradáveis ao olhar do Senhor. Então ele escolheu, preste atenção, amigo. Deus escolheu Noé. E ele falou: Noé, construa essa arca. Coloque toda a sua família. E coloque também os animais. E ele deu detalhes. Ele falou: coloque macho e fêmea. Fale comigo. Macho e fêmea. Por quê? Porque Deus só fez, ele só criou dois gêneros. Só existem dois. O macho e a fêmea, o sexo masculino e o feminino. No entanto, o Senhor falou: Noé, coloque dois animaizinhos de cada espécie. O elefantinho macho e a elefantinha fêmea. Ele falou: coloque a porquinha e o porquinho, o tiguinho e a tiguinha. E assim foi. E foi Noé colocando o macaquinho e a macaquinha, o leão e a leoa. E ele foi colocando todos os animais dentro da arca. Imagina que divertido. Eu imagino que Noé deve ter chegado na porta da arca e deve ter feito uma chamada para saber assim, será que eu botei todos mesmo? Ele deve ter gritado assim: vaca! E a vaca, como que ela gritou presente? Estou aqui. Ela deve ter gritado mu. Ele deve ter gritado cavalinho, a girafinha e todos os animais, macho e fêmea. E assim Deus fez, né? Ele mandou Noé, Noé obedeceu, porque Noé sempre foi muito obediente. Você conhece alguém muito obediente? Pensa aí. Você é obediente? Obediente aos seus pais? Obediente ao Senhor Criador? Você é? Vamos lá, vamos ouvir o restante da história. Então Deus, pera lá, Deus fechou a porta da arca. A arca não era de Noé? Por que que Deus fechou? Vamos entender o resto da história. Vamos ler, né? Vamos ler o resto da história. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia, estou acompanhando tudo aqui na minha Bíblia. Deus fechou, ele fechou a porta da arca. Depois que Noé e toda a sua família estavam lá. Todos os animais também estavam lá. Deus fechou, porque quem fecha portas é Deus. Entendeu, amiguinho? Deus fecha e abre as portas, é Ele. Se eu entregar a minha vida a Deus,
que vai comandar a minha vida, ele que decide. Mas, vamos lá, no restante da nossa história. As águas começaram a cair do céu. Muitas águas, porque era um dilúvio. Teve chuva, muita chuva. E quando as águas caíam do céu e enchiam a terra de água, a arca ela ia subindo, 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 mas não entrou água dentro da arca, tá? Porque quando Deus falou com Noé, construa uma arca, Noé é muito esperto. Noé pegou todas as ferramentas, e ele pegou a madeira, o martelo, e ele fez uma arca tão direitinha, tão perfeita, que não ia entrar água dentro da arca de Noé, né? Então, Deus, quando ele fechou a porta, ele sabia que Noé estaria seguro, a família estaria segura, os animais também. E sabe qual foi a exigência que o Senhor fez? Ele falou, Noé, traga comida, pegue comida para você e sua família e todos os animais. Porque Deus fez isso. Provisão. Deus, ele provê, ele pensa em tudo. Deus proveu para que eles ficassem os 40 dias e as 40 noites dentro da arca, todos alimentados, ninguém com fome, ninguém recebendo a chuva que caía lá. Não, não, eles ficaram abrigados, quietinhos lá dentro. O que aconteceu? Depois de 40 dias, 40 noites, Noé abriu a janela da arca e ali ele soltou um corvo. Corvo é um pássaro, porque ele queria saber como que estava lá do outro lado, né? Como que estava lá fora da arca. E aquele corvo ficou dando voltas lá no céu, dando voltas lá fora da arca. E depois, Noé voltou e soltou uma pomba, que é um outro passarinho. Só que a pomba não encontrou onde pousar os pés. E ela bateu a asa e voou para dentro da arca novamente. Noé, ele esperou mais 7 dias, sim, 7 dias. Ele soltou a pomba de novo e ela voou, voou e só voltou à tarde. No entanto, ela trouxe no seu biquinho uma folha de oliveira. Gente, observe bem. Por que Noé fez todo esse processo de espera? Porque ele era um homem paciente, muito paciente. Primeiro ele soltou o corvo, depois ele soltou a pomba, depois ele soltou a pomba de novo, porque ela tinha voltado. De forma muito paciente, ele aguardou até realmente toda a chuva passar, até realmente a terra ficar sequinha. E quando aquela pomba voltou pela segunda vez com uma folha no bico, uma folha de oliveira, o que Noé entendeu? Epa, as águas já baixaram e já tem árvores lá. A pomba já pode pousar numa árvore. Então ele entendeu o quê? Que o dilúvio já havia passado, não tinha mais chuva e que já estava se aproximando a época, o tempo deles saírem da arca, né? Só que o que aconteceu? Noé removeu o teto da arca e viu que a terra estava seca. Depois que ele teve certeza absoluta, a terra está seca. Então, Deus disse a Noé, saia da arca, Noé, pode sair. Você entendeu, amigo? Ele não saiu sem permissão do Senhor, mas ele aguardou. Quando ele ouviu a voz de Deus, então ele falou, agora eu vou sair da arca. Você conhece alguém tão obediente assim? Noé então saiu, e quando ele saiu, ele se prostrou e adorou ao Senhor. Ele fez um altar. Ele fez um altar para adorar a Deus. Ele agradeceu ao Senhor, ele prestou culto ao Senhor.
Amigo, o Senhor escolheu Noé. Ele protegeu Noé e toda a família. Ele proveu o alimento. Ele cuidou. Você está me entendendo? Como o Senhor é detalhista. Como o Senhor pensou em tudo que iria acontecer. Noé não ficou apavorado. Ai, não aguento mais ficar nessa arca, eu quero sair daqui. Ai, eu quero ir lá para fora. Não conta isso aqui na palavra de Deus. Depois você pode pedir para um adulto ler toda a história. Toda a história para você em casa. Te mostrar figuras, imagens sobre a arca de Noé, para que você possa entender. No entanto, Deus fez uma aliança com Noé. Ele disse a Noé que ele faria um arco lá no céu. É um arco-íris. E esse arco-íris Deus colocou lá no céu como um selo, como um compromisso, foi uma aliança com Noé. E ele disse a Noé que não iria mais destruir o mundo assim, um de outro. Amigo, isso é muito interessante. Nós vamos fazer uma atividade e vamos refletir sobre toda a história. Mas antes de fazermos a atividade, nós vamos concluir lembrando de tudo que nós ouvimos aqui agora. Número 1. Noé andava com quem? Com Deus. Noé andava com Deus. Nós aprendemos isso hoje. Existiam 2 gêneros. Deus só criou 2 gêneros. Existem apenas 2. O macho e a fêmea. Masculino, feminino. Não é isso? Beleza? Deus é o provedor. Por quê? Porque ele pensou na alimentação de todo mundo que estaria lá dentro. Não é verdade? Número 4. O que nós vamos lembrar dessa história de hoje que a gente pode guardar lá dentro do coração? Quem fechou a porta? Quem fechou a porta dessa arca? Deus. Então, à medida que você entrega a sua vida ao Senhor, à medida que você coloca a sua família nas mãos do Mestre, Ele fecha e abre portas, porque quem manda é o Senhor. Dê essa liberdade para o Senhor, para que Ele comande sua vida. No entanto, você deve obedecer. Eu devo obedecer. Como? Como Noé fez. Como nosso amigo Noé. Número 5. O que a gente pode guardar no coração? Quem mandou a chuva? Foi Deus. Deus mandou a chuva. Mas quem mandou o vento para secar toda aquela chuva e Noé poder sair da arca? Foi Deus também. Então, querido, Deus ele manda o sol, Deus ele manda a chuva, Deus ele manda o vento. É Ele quem governa. Ele. Não fique apreensivo, não fique nervoso. O Deus Criador, Ele sabe todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quem sabe. No número 6, nós podemos guardar no coração a mensagem de que Noé foi paciente. Você é paciente? Você consegue esperar? Esperar em Deus? É tão bom esperar em Deus. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E quando você coloca a sua vida e da sua família no altar de Deus, o nosso Deus, Ele tem a liberdade de agir no seio da nossa família, como agiu no seio da família do nosso Deus de amigo Noé. E o número 7, para a gente guardar no coração, Noé fez um altar de adoração. Ele se prostrou e adorou o Senhor. A atividade que eu quero te propor neste dia é a seguinte: construa um altar aí na sua casa. Vamos adorar a Deus. A atividade que eu quero te propor é para que você faça um arco-íris. Sim, faça um arco-íris
arco-íris. Faça o arco-íris da forma que você quiser. Você pode fazer um arco-íris com lápis de cor, papel. Você pode fazer com tinta guache. Pede orientação de um adulto, mas faça um arco-íris. Faça um arco-íris, pode ser até imaginário. E não importa as cores que você vai pintar o seu arco-íris. Após fazer o arco-íris, você vai fazer como Noé. Você vai se prostrar. Quando você fizer isso, vai fazer uma oração junto comigo. Após fazer o arco-íris, você vai botar os seus joelhos no chão e vai fazer uma oração. Tá legal, amigo? Faça a sua oração. Eu vou fazer uma oração aqui agora. E no momento que você estiver na sua casa, que você terminar seu arco-íris, você lembra. Lembra da oração que você vai fazer comigo agora. Tá legal? E você repita ela dentro do seu coração. Ninguém precisa ouvir. Mas Deus, que sabe todas as coisas, Ele ouve a oração das crianças. Ele ouve a minha e a sua oração também. Vamos agradecer ao nosso Deus. Papai do céu, muito obrigada. Obrigada pela minha família. Obrigada por o Senhor escolher as pessoas. Por o Senhor cuidar. Obrigada porque o Senhor é o provedor. Papai do céu, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, assim como Noé fez. Me ajuda a obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amiguinho? No momento que você concluir o seu arco-íris, você faça a sua oração. Tá legal? Você vai lembrar que você pediu ao Senhor para te ajudar a obedecer. Logo em seguida, você não pode esquecer toda brincadeira que você for fazer, tudo que você for fazer, a hora que você for dormir, a hora que você for ocupar, você vai lembrar. Eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu quero cumprir. Eu quero ser obediente. Eu quero ser paciente. Eu quero ser escolhido. Tá legal?